mais um Mídia Cidadã, um programa que debate comunicação e cidadania. No programa de hoje, com o nosso sinal distribuído pela TV Aberta São Paulo, canais 9 e 8, 9 da NET e 8 da Vivo na capital, pela ACESP, através dos canais comunitários filiados à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e agora na Com Brasil, no canal 28 da Sky e 28 da Oi TV para todo o Brasil. É com muita satisfação que nós recebemos Ricardo Teixeira, vereador da capital paulistana, para conversar conosco a respeito de uma série de temas, projetos de lei que valem não apenas para São Paulo, mas podem inspirar o Brasil. Vereador, é um prazer recebê-lo. Fernando, é um prazer estar aqui com vocês e até para todos os telespectadores do Brasil. O vereador Ricardo Teixeira não é aquele que foi presidente da CBF. Então, os amigos de fora da capital, porque eu sou conhecido, pode ocorrer aí. É homônimo. É homônimo só. Então, o Ricardo Teixeira aqui é engenheiro da área de logística, de transporte e trânsito, futebol, no máximo brincou no gol, não sabe nada de esporte, muito menos da CBF. É um prazer e uma honra estar aqui contigo, Fernando. E certamente a conta da Suíça não é a mesma também, né? Eu nunca tive conta na Suíça, então não sei que então conta você está falando. Então é outro Ricardo Teixeira. É outro Ricardo mesmo, Teixeira, com certeza. É que na época teve esses problemas todos, você fez muito bem em lembrar, porque nosso programa vai além de São Paulo, vai para o Brasil. Eu também estou todo, com o cabelinho branco e esse da CBF também, o pessoal daí do interior do Brasil pode estar me confundindo. Então, alô, esse aqui é o vereador Ricardo Teixeira de cidade de São Paulo. Tá bem. Vereador, eu queria começar conversando com você para dizer o seguinte: eu tenho a satisfação de constar na sua lista de transmissão de mensagens pelo WhatsApp e recentemente uma delas me chamou muito a atenção, que é um projeto de lei de sua autoria que fala a respeito das mochilas que os jovens, né, as crianças carregam de casa para a escola, da escola para casa, muitas vezes mochilas pesadas e que podem ter consequências no futuro. E eu vi um projeto de lei nesse sentido, de sua autoria, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do tema, apenas relembrando. Como o programa vai para o Brasil todo, isso tem a possibilidade de impactar outras cidades, outros parlamentares que possam estar nos acompanhando, que falem, puxa vida, que projeto interessante, gostaria de ouvir. Então, Fernando, primeiro cabe aqui uma explicação, e todas as cidades são assim. O vereador, ele tem uma quantidade máxima de projetos para ser aprovados, não apresentados, para ser aprovados todo ano. E a gente aprova aí 4 projetos. Denominação de nome de rua, nome de praça, ou salva de prata, ou algum outro simbolismo, isso está fora. Mas projetos como esse que você está falando são 4. Por que eu estou colocando isso? Porque você tramita há muito tempo. Esse assunto que você falou, a minha filha mais velha, a Ana Carolina, ela estudava no colégio. Pra você ter ideia, ela já é formada, já tem mais de 35 anos de idade. Ela devia ter na época uns 14 ou 15. Depois de 20 anos atrás eu tenho 13 de mandato. Mas quando eu cheguei na Câmara há 3 anos atrás, foi um dos primeiros que eu apresentei. E por que eu estou colocando isso? Uma amiga dela, indo para a escola, teve uma lesão na coluna cerebral por excesso de peso que ela carregava para ir voltar da escola. Coluna cervical. Coluna cervical, o que eu falei? Cerebral. Cerebral. Não tem problema. Que Mas graças a Deus não pegou o cérebro. Graças a Deus. Pegou só a coluna cervical. Bem corrigido por você, Fernando. Então isso na época impactou os pais, reunião, as crianças afetadas, escola que carrega muita coisa. E naquele momento, naquela escola, uma escola particular, para aquela classe se resolveu colocar armários. Se colocaram armários. Para aquele, não me engano se era primeiro, segundo colegial, e se colocou lá armários para aquelas crianças. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu apresentei esse projeto para a cidade. Eu falei, olha, é um absurdo, né, que no século que nós estamos, fazer as crianças carregarem esse peso absurdo nas costas para ir até a escola e voltar. E eu falando com o Fernando aqui antes de começar o programa, eu pedi para ele fazer uma imagem no seu cérebro. Agora é cérebro mesmo, né? Quando a gente vê algum filme de Hollywood que se passa dentro da escola, você vê armário dentro da escola. Todos têm, porque país de primeiro mundo não faz o jovem carregar livro, caderno todo dia. Fica lá dentro do armário dele, ele usa aqueles livros.
Lógico, tem coisa que é corriqueira, que tem que ir para casa todo dia, mas a maioria delas você não tem que levar para todo dia. Então isso inspirou, e com esse fato ocorrido com a minha filha, isso nos inspirou para apresentar esse projeto. Então, aí tramita, passa por todas as comissões, é aprovado em primeira instância, é aprovado em segunda instância e vai para a sanção. Eu acho que prefeito Kassab, se eu não me engano. E foi vetado. Bom, vetado por quê? Tem uma justificativa. Tem custo. O executivo tem que justificar. Custo, né? Principalmente por causa de custo. Quando você constrói uma escola, qual é o percentual que pode custar o armário? Muito meio por pequeno, cento, meio né? pequeno, muito pequeno, mas assim, alegou, na época, o prefeito, eu tenho quase certeza que foi o prefeito Kassab, foram duas alegações. Primeiro, custo, e segundo, porque o projeto obrigava também as escolas particulares e as estaduais, não só as municipais. Então, também foi dado como fora de contexto, porque eu estava legislando em coisas... Nas escolas estaduais, por exemplo. Então, voltou para trás. O que eu fiz? Reapresento com as alterações propostas. E até hoje ainda não consegui aprovação. Ele vem caminhando. Se Deus quiser, a gente vai aprovar em segunda instância e vamos passar para o prefeito Bruno Covas com essas alterações. E você, Fernando, para quem está me vendo agora, imagina uma criança indo para a escola, a gente vê todo dia, veja ela carregando essas mochilas pesadas. É desumano a gente fazer isso com as crianças. E para quê? Para quê? Então, é isso que eu ia também lhe perguntar. Você falou, muitas vezes o vereador ele legisla, ele tem até o seu projeto aprovado, chega na hora do Poder Executivo, o executivo que estiver lá de plantão, no caso foi o ex-prefeito Gilberto Kassab, mas poderia ter sido outro, muitas vezes ele veta o projeto que foi aprovado pela Câmara. Eu lhe pergunto, sabendo disso, você já chegou a ter alguma prévia deste tema, por exemplo, com o prefeito Bruno Covas, para saber, prefeito, tem um projeto assim, assado e tal? Qual é a opinião dele? Qual a opinião dele a respeito? Ele já Então, chegou a conversar com você a respeito disso? Eu acho que são assim, são poderes diferentes, né? O legislativo, eu não posso me curvar ao executivo. Cabe a ele, claro, ao prefeito, mas também cabe a gente no legislativo se unir e derrubar o veto. Eu estou há 13 anos na Câmara, repetindo mais uma vez, e todos os prefeitos que trabalharam nesse período sempre têm a maioria na Câmara. Então, um veto do prefeito, se você colocar na Câmara para derrubar o veto, você acaba sendo mantido. Mantém o veto. Então, eu nunca fiz esse tipo de conversa anterior à apresentação do projeto e à aprovação do projeto, porque é a vontade do povo, é a minha vontade, dos eleitores que votaram em mim. Então, se o prefeito é contra ou a favor, e acabei de dar um exemplo aqui, eu vou dar outro já, que é pior ainda do que esse. Tenho 67 projetos aprovados, mas aí são projetos que eu chamo assim, água com açúcar, né? Que tranquilo, é a pedido de alguém, uma coisa mais simplesinha e tal. Mas os projetos polêmicos, a maioria dos prefeitos vetam. A gente está falando esse das escolas, que eu acho um absurdo. Vamos para outro, é assim. Você vai para um parque, você vai fazer ginástica, você vai jogar bola, você vai correr, você vai andar de skate, você vai andar de patins, você vai passear com o bebê no carrinho para tomar um sol de domingo, principalmente as grandes cidades, a gente precisa de parques. São Paulo tem 107 parques. E é permitido fumar dentro dos parques. Então, se for aqui, né, aqui no Central Park da cidade de São Paulo, é o Parque de Ibirapuera. Em um final de semana vão 200 mil pessoas, ele fica abarrotado de gente. Já pensou você ali com a sua filha, com o seu filho, no carrinho do bebê, a pessoa fumando do teu lado? Pra você ter uma ideia, Fernando, neste momento tem uma pesquisa no ar, um site, se eu não me engano, é São Paulo Depressiva, Depressão de São Paulo, não sei o nome do site, a gente até pode dar no decorrer do programa. 73% da população é favorável à proibição de fumar dentro dos parques. E eu já apresentei esse projeto, na época, prefeito Haddad, e ele vetou. Aprovou na Câmara todo esse processo, e passa, e audiência pública, e aprova em primeira, assim, se aprova em segunda. E o prefeito, na época, Haddad, vetou. O que eu fiz, eu reapresentei agora. Mas justificou dizendo o quê? Na época, justificou falando que eu deveria ter atribuído pelo menos uma área para fumante. E agora no projeto já tem. Nesse projeto, inclusive, é uma emenda do senador Suplicy. Ele pediu para ele fazer essa emenda, eu acatei. O senador é uma figura ímpar do Brasil. Acho que ele não fuma, não sei. Acho ele não fuma, né? Então, justo o vereador não fumante vai fazer uma emenda para deixar o espaço para o fumante. Pedindo para mim, mas eu acho justo, eu até acho justo, mas por que lá atrás isso já não foi discutido? Por que lá atrás não foi feita essa emenda, né? Nas comissões, quando você debate o tema, faz uma audiência pública e fala, olha,
cria um espaço para Fernando, olha o que eu vou dizer, esse site aqui tem quase 30 mil pessoas que já votaram. 73% das pessoas são contra a fumada no parque. E o prefeito vetou e a gente está reapresentando. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso a hora que ele for aprovado. Então são coisas assim que não dá para fazer acordo com o prefeito. O Haddad na época não quis, mas não dá para eu chegar para o prefeito Haddad e falar, e fui secretário dele, e do Verde e Meio Ambiente também um período. Não dá para chegar para o prefeito e falar, prefeito, eu sou contra, não apresento. Não, vou apresentar. Se ele é contra, ele que fique com o ônus de ser contra e eu vou continuar brigando por ser a favor. Então, de novo, judiciário, legislativo, executivo, cada um no seu quadrado, eu vou sempre legislar naquilo que as pessoas falam. Estava te colocando também aqui fora do ar. A maioria dos meus projetos, mais de 99% dos meus projetos, são pautados pela população. São pautados exclusivamente pela população. Ou seja, o seu processo de produção legislativa passa por ouvir as pessoas na rua, por ouvir os seus projetos, suas propostas, e aí, aquilo que você identifica como tendo algo razoável para ser pautado na Câmara, aí você constrói o projeto, é isso? Então, antigamente não tínhamos a internet com essa velocidade, com o WhatsApp ou com o telefone celular que todo mundo tinha. Então a gente tinha a equipe do gabinete, metade da equipe do gabinete, dentro de um veículo, andando pelas ruas aonde a gente tem, aqui São Paulo, explicando para os eleitores de fora da capital, São Paulo é muito grande. Então eu não tenho voto na cidade inteira. Você tem 12 milhões de habitantes. Então eu tenho voto em 2 distritos fortes da capital, que é São Miguel e Itaim Paulista, e na Moca, onde eu moro. Aí tem um pouco na Vila Maria, um pouco na Vila Prudente, eu sou origem CT, já passei por Dersa, DR, então também tem os amigos, né, que acabam pipocando na cidade inteira, na área do transporte do trânsito. Mas aonde eu tenho um trabalho porta a porta, onde eu tenho um trabalho de distrito, de rua e de bairro, a equipe passa e bate na casa da pessoa, conversa com o eleitor e pega a sugestão. Então isso assim era no passado. Hoje, você está aqui com a tua ferramenta de trabalho, com o celular em cima da mesa, hoje é muito simples. Você coloca uma pesquisa aí, essa, por exemplo, do fumar nos parques, que não sou eu que estou fazendo, as pessoas opinam. E aí a gente interage com as pessoas, e você tem alguma outra ideia? Não? Que proposta que você tem para a cidade? Então, todo dia chega uma. Por exemplo, uma que está agora sendo votada na Câmara. Creche para idoso. O idoso ter um lugar onde ele pode ficar, não necessariamente só na casa dele, né? Nossos pais envelhecem, nossos avós já moram com a gente, e por que não tem um espaço desse comunitário, onde a prefeitura pode estar lá junto com atividade, com esporte, com lazer, com cultura? Veio da base, veio de alguém que trabalha na cidade, que mora na cidade. Esse está em pauta. É um problemão, né? Não é um problema de saúde, mas é um problema. Às vezes você sai para trabalhar, e aqui em São Paulo, no WhatsApp, a gente sempre recebe nos grupos, olha, meu avô saiu de casa, ele tem Alzheimer ou tem esse tal problema e ninguém acha ele, por favor, tenha a foto dele. Porque ele sai de casa, ele estava sozinho, tudo foi para trabalhar, ele sai e consegue voltar. Então, esse tipo de problema veio da população. Quer ver um outro? Eu vou falar devagarzinho, porque vocês não têm esse problema nas cidades menores. Aqui na capital, o trânsito ele é congestionado o dia inteiro. O dia inteiro. As grandes avenidas é o dia inteiro. Então, os carros se arrastam a velocidade de 20, 25, 30 km por hora. No horário de pico, pior ainda, né? Anda perto de 12, 15 km por hora. Pra você ter uma ideia, um homem andando apenas 5 km por hora, né, Fernando? Então, andando a 12, 15 é bem devagar. Aí, aqui em São Paulo, nós temos uma infinidade de serviços que é entregue por motoboy. Então, cada vez mais motocicleta para trabalhar também, para se divertir, para ir para a faculdade, mas para fugir do trânsito. Para fugir do trânsito, usa moto. Morre um motoqueiro ou motociclista por dia na cidade de São Paulo. Instantaneamente no asfalto. E morre mais um todo dia no hospital. Então, morrem dois por dia. 700 vítimas por ano. Só de motociclistas. Não vou contar pedestre, porque a lei que veio também da população, e a gente já está tramitando na casa, é assim. Por que eles morrem? Porque eles andam no corredor no meio dos automóveis com velocidade incompatível. 60, 70, 80... Enquanto o carro está 15, a 20, a 30. Qual foi a proposta que veio?
regulamentar uma velocidade máxima para as motocicletas andarem no meio do corredor de 30 km por hora, que inclusive é uma cidade da Austrália, se eu não me engano, Sydney, que implantou e que reduziu o número de acidentes a quase zero, por acidentes com motocicleta no corredor. Então, você veja, eu sou especialista de segurança de trânsito e não apresentei esse projeto, e veio da população, de alguém que deve ter sofrido um acidente, que hoje está lá na cama, alguma coisa assim, e que propõe um projeto desses para o vereador. Então, o mandato, então você que é vereador das mais de 6 mil cidades, né, do estado do Brasil, tem que ter um mandato interativo, tem que estar interligado com a população. A população é uma cabeça, o vereador, milhares de cabeças, milhares de projetos que chegam todos os dias. E também a gente precisa imaginar que a tecnologia é que possibilita essa relação mais próxima com o cidadão, enfim, com o eleitor. Agora eu queria também te fazer uma pergunta sobre o aspecto político. Né? Eu sei que você já foi do PSDB, teve outros partidos, e agora você está no Democratas. Eu queria que você me falasse um pouco de como é que você está aí no mandato, como é que é o seu relacionamento com o partido, e depois eu também queria te perguntar como é que você avalia os estilos de gestão aqui na prefeitura, você como vereador, o estilo do João Dória e depois, agora, o estilo do Bruno Covas. Olha, que eu sou velhinho, hein? 60 anos de idade, entrei na prefeitura com 17 anos como estagiário. O Fernando não era nem nascido, o prefeito era o Lavo Setúbal, né? Olha só quanto tempo eu milito na prefeitura de São Paulo. Mas vamos lá, o Democratas tem diversos líderes do Brasil. Então você tem cancha para poder falar a respeito de perfis. Posso falar de vários. Eu trabalhei com o Mário Covas, prefeito, e com o Mário Covas, governador. Trabalhei com o Serra, prefeito. Não trabalhei com ele, governador. Então, o Fernando Haddad e o... Então, já vamos aproveitar. Vamos entrar nesse campo. Isso, eu quero aproveitar aqui a sua história, né? Conhecendo os chefes do Poder Executivo. Qual aquele que você fala, puxa, esse é o estilo que eu realmente mais gostei? Primeira pergunta, seria o Jânio Quadros? Trabalhei com o Jânio Quadros e fui mandado embora por ele. Por ele diretamente? Não, eu era funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego e ele extinguiu a companhia. Ele achava que na época a CT não precisava existir e terminou a empresa. Como ele terminou, abaixou as portas, foram todos mandados embora e eu fui mandado embora. Aí tem um entre vírgulas aqui que vale a pena eu contar para você e para o Fernando, que não sabe essa história. O meu pai, o sangue vem da política, né? Meu pai, o Antônio Teixeira, que com certeza deve estar vendo em casa agora, ele era maluco pelo Jânio Quadros. Mas assim, ele era um seguidor do Jânio. Eu enquanto criança, gostava muito do Jânio, eu gosto até hoje, por causa do meu pai. E pasme, o meu nome era para ser Jânio Quadros Teixeira, e não Ricardo Teixeira. Foi a minha mãe que não deixou. E que pode gostar, mas não exagera, né? Não vai botar o nome do menino, você pode não gostar dele na frente, política, pode brigar, etc. E olha, o Jânio veio me demitir quando eu era funcionário aqui na prefeitura, minha mãe acertou. Mas deu uma mágoa com o Jânio, que Deus tenha no céu, foi presidente da República, foi prefeito de São Paulo. O Jânio tinha um estilo marqueteiro, né? Ele saía... Ele mesmo multava. Ele parava no trânsito, ele fazia escândalo na loja, na calçada. É um estilo marqueteiro, um estilo que chama a atenção. Meu pai contava uma história de ele estava num discurso em Santos, no meio de uma campanha, e no meio do discurso ele puxa um sanduíche de mortadela no palco, come o sanduíche, fala assim, não, ainda não tive tempo de almoçar, estou com fome e tal. É marketing, é estilo, a gente sabe disso. Então, ele tinha esse estilo. Era um bom gestor, se juntava com pessoas competentes, né? O secretariado dele era secretariado forte, nomes de ministros, né? gente da primeira linha. Então, eu trabalhei com o Jânio Quadros, como eu trabalhei com o Reinaldo Barros. Fernando Mauro, é verdade, comunicação. Secretário de Saúde. Então, tinha muita gente importantíssima, né? Reinaldo, Olavo Setúbal, Itaú, né? Um baita gestor da iniciativa privada de banco, foi prefeito de São Paulo, Reinaldo Barros, Jânio Quadros, Marta Suplicy, a Erundina, né? Foi uma zebra na época, a Simplicidade, a gente chamava ela de tia, como chama ela até hoje, ela prefeita chamava ela de tia, uma pessoa muito humilde, continuou humilde durante todo o mandato, e fez um mandato maravilhoso, olhando muito para os pobres. Então, são estilos diferentes. Quem me marcou muito, mas muito, foi o Mário Covas. O Mário Covas, ele tinha um livro, um caderno,
cadernos, essas brochuras de 1000 páginas. Bastidores da prefeitura aqui em Mídia Cidadã, hein? Vamos lá. Ele chamava os diretores, os presidentes, os assessores, tudo que ele falava, ele escrevia. Estava lá, se fosse o computador de hoje, que tudo você digita, tudo se armazena, você puxa na memória, está lá. O Mário Covas escrevia isso, estava tudo ali. Isso me impressionou. Não era pela memória que ele tinha, porque qualquer assunto estava lá. Então assim, não, o assunto tal foi feito tal, ele ia lá no caderno, tá aqui, foi feito assim, eu pedi para tal pessoa, isso aqui está me devendo, liga lá para ele e tal. Era uma memória. E para uma cidade desse tamanho, ela tem o secretário, tem assessor, tem diretor de empresa, tem presidente, mas e ele também, mais nessa linha de marketing, falou do Jânio Quadros, quantas e quantas ruas de São Paulo, principalmente na periferia, ele pessoalmente fez guia, sarjeta e asfalto, ele ia lá. Ele ia lá ver todo final de semana, acompanhar. Engenheiro também, sou engenheiro. Então, esse estilo do Mário Covas me marcou muito. E eu depois trabalhei com ele no governo do estado, eu fui diretor da DERSA e do DR, acumulava as diretorias com ele governador. E o mesmo estilo, apesar de na época já estar bem mais doentinho, mas ele firme e forte. Acho que de todos que eu passei, eu acho... marcou. E trabalhei no governo do PT, eu nunca fui secretário no governo do PSDB, e fui secretário no governo do PT, o Fernando Haddad, que é um homem que eu gosto, que eu admiro, acredito ser honesto. Trabalhei de perto em 2 secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, fui secretário também das subprefeituras, um cara que trabalhava muito enquanto prefeito, acompanhei ele de perto em todas as jornadas da prefeitura e o admiro pela democracia, pela inteligência, um professor, um cara brilhante também. Então, todos com quem eu trabalhei, tem estilos, né? Mas assim, condenar alguém, até eu não trabalhei com o Celso Pitta, eu pulei o Pitta, porque assim, quando o Mário Covas foi governador, eu fui para o estado, então eu fiquei um período fora da prefeitura, então eu não trabalhei com o Celso Pitta, e todos esses prefeitos do Olavo Setúbal, até hoje o Bruno Covas, o único que eu não trabalhei foi o Celso Pitta, que foi o único cassado no período, foi, voltou, eu não estava na prefeitura, então só posso falar enquanto telespectador, enquanto munícipe, mas não enquanto funcionário. Agora, esse paralelo que eu queria te ouvir dos 2 prefeitos atuais, né? Agora que foi prefeito, né, da cidade eleito, o Dória e o Bruno Covas, como é que você faria um paralelo? São estilos diferentes, né? Eu chamo o Bruno de Bruninho, enquanto o Mário Covas prefeito ou o Mário Covas governador, a gente conhecia o Bruno de 12, 15, 14 anos de idade. Então vamos tratar ele agora como excelência, o prefeito de São Paulo. Ele é um cara que nasceu na política, né? Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, ele foi secretário de Estado, então ele tem uma bagagem, né? Então ele trabalha para dentro. Ele é um cara que conhece a máquina, ele faz a máquina andar, ele pega o telefone, ele sabe onde está o funcionário mais baixo da hierarquia, ele conhece o funcionário, porque ele conhece a estrutura do poder público e faz a coisa funcionar sem muito alarde, né? Você vê, a prefeitura passou por um momento difícil, quem acompanha no dia a dia teve problema de contratos, teve problema de desembolso, nós tivemos um próprio lixo, a questão da lixo, zeladoria. Então, isso pega um pouco, e a imagem dele nesse começo deu uma atrapalhada, uma arranhada por causa disso. Mas ninguém foi ver o outro lado. A emergência, nós estamos com uma emergência, o lixo, nós estamos com uma emergência, o transporte coletivo era outra emergência, a zeladoria ficou parado em função de problemas judiciais. Então, se você for olhar o outro lado, tem um problema, mas agora ele consertou tudo. E aí o que eu falo que é o poder que ele tem de gestor, de administrador, sem alarde, para dentro. A prefeitura voltou a funcionar normalmente. Eu, inclusive, no meu zap, você que está na minha linha de transmissão, eu criei uma fala que é o prefeito Bruno Covas e o vereador Ricardo Teixeira na remodelação da cidade, na reconstrução da cidade. Porque a cidade, uma cidade desse tamanho, ela precisa disso, né? Ela precisa do embelezamento, ela precisa de uma maquiagem sempre. Ah, mas a rua foi asfaltada, está bonita. Mas ela foi asfaltada há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Ela precisa ser recapeada, a calçada precisa ser revista. A lâmpada não é mais amarela, agora é de LED, tem que ser trocada. O semáforo não é inteligente, tem que botar um... Então, isso ele sabe fazer, vem fazendo, e a cidade é pulsante, a cidade é marcante, está deixando a marca dele, e eu diria que com sucesso. O Dória, hoje governador, é outro estilo, né? Ele nunca teve no poder público, então o que o Dória fez? Ele montou um secretariado forte, um secretariado que
conhecia muito a cidade, inclusive o Bruno foi secretário dele, de subprefeituras, e ele fazia para fora. Então, ele levava o nome dele, o nome da prefeitura, para todos os rincões do planeta. Enquanto prefeito, ele teve fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Arábia, buscando patrocínio. Então, investimentos, e buscando investimentos. Então, ele fez um trabalho para fora, enquanto ele tinha um vice-prefeito que trabalhava para dentro, que hoje é prefeito. Que eu acho que é a mesma coisa lá no governo do estado. Ele tem o Rodrigo Garcia, que tem esse mesmo perfil do Bruno, um pouco mais velho, portanto um pouco mais experiente, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi secretário, tem uma bagagem muito grande. Então o Rodrigo virou grande gestor do estado, o Dória é o maestro, o secretariado dele, né, no primeiro escalão, parece que são ministros. Ele joga para fora de novo, buscando empresas, buscando fábricas, buscando investimentos, viajando pelo mundo, trazendo para São Paulo essa necessidade que precisa, e uma felicidade muito grande ter achado um vice desse que toca o dia a dia. Toca o dia a dia. Então, são estilos diferentes, e eu acho bom esse casamento, né? Que você tem um que joga para fora e um que toca o dia a dia. Então, você não descobre um santo e nem cobre outro, você usa tudo que você tem para administrar a cidade ou o governo do estado. Ricardo, muitíssimo obrigado. Já passou o tempo? Já passou. Rapaz, eu achei que já tinha acabado. Ele ainda estava começando, não tinha acabado ainda. Eu queria realmente agradecer demais essa entrevista para nós aqui na TV aberta e na Com Brasil. Eu queria dizer que estamos sempre à disposição e vou lhe dar uma notícia de primeira mão. Nós vamos voltar com os debates que nós fazíamos. Lembra O pessoal chamava de Jornal da Tosse, o Record Já de estou Notícias. convidado, já pergunta aqui. Já está convidado. Exatamente o que eu queria. Eu queria saber se você participaria do nosso só debate. chamar, vai ser uma honra estar aqui contigo. Né? Porque os temas são temas polêmicos, cada um emite a sua opinião e quem tira a conclusão é o telespectador que está nos acompanhando em casa. Às vezes tem um pouco de briga, mas é só um pouco. Eu vou ter lá um sininho que a gente toca. Calma, pessoal, por favor, não podemos discutir agora, senão quem está em casa não consegue entender. E por aí vai. Então, eu ficaria muito feliz em contar com a sua experiência, com as suas palavras e com o seu conhecimento neste nosso programa de debate, que deve ser o Com Brasil em Debate. Estaremos aqui. Pode chamar a gente que vamos estar aqui. É um orgulho e uma honra estar aqui com você. Tá bem. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco acompanhando mais um Mídia Cidadã, e na sequência você fica ligado na programação localmente da TV aberta e em nível nacional na Oi Miranda Sky, na Com Brasil. Porque tudo que é bom, com Brasil, fica melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.